Fala, galera do sexto ano da tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui, dessa vez para dar continuidade à nossa matéria de Grécia, tá? A gente ficou de falar hoje sobre o pensamento filosófico, tá, grego, um pouco de mitologia ainda que a gente começou a falar na última aula, mas a gente vai continuar. E vamos falar também sobre a arte e a ciência grega, tá bem? Então, vamos continuar, a gente parou, a gente estava falando sobre a mitologia grega, e uma coisa importante que a gente, eu não lembro de a gente ter comentado, mas se não tem importância, a gente reforça. Os gregos, então, na sua religião, que era antropomórfica, ou seja, os deuses tinham características de homens, né? Esses deuses representavam setores da sociedade, anseios, desejos, sentimentos, a forças da natureza. Então, os deuses gregos são como, assim como toda religião, acaba sendo uma expressão da humanidade, né? É, por exemplo, a gente tem Zeus, talvez o mais famoso, com certeza o mais famoso dos deuses gregos, né, da mitologia grega clássica, deus do trovão e do Olimpo, ou seja, comandante de todos os deuses. A gente também tem Afrodite, deus da beleza, né? Por alguns deuses do amor, mas na verdade o amor é Eros, não é exatamente Afrodite. Você tem, por exemplo, Hades, que é o deus do submundo. Não é a mesma coisa que inferno, tá? O inferno da religião cristã é um pouco diferente. Não é inferno, é submundo, é o mundo dos mortos, não necessariamente o inferno, tá? Uma série de outros deuses. Você tem Poseidon, que seria o deus dos mares. Você tem Atena, que é a deusa da inteligência e da sabedoria. Artemis, deusa da caça. Dionísio, deus do vinho e da festividade. Apolo, deus do sol e da organização, né? Então você tem uma série de Hefesto, deus da metalurgia. A gente percebe que os deuses acabam representando expressões humanas, classes sociais, uma série de fatores que correspondem à humanidade dos gregos naquele momento. Também para responder às dúvidas deles sobre a vida, né? Bom, uma coisa importante, já saindo de mitologia grega, é entender como o pensamento grego foi tão desenvolvido, né? Os gregos são ditos como aqueles responsáveis pelo surgimento do pensamento da civilização, ou Grécia, o berço da civilização. O pensamento grego. A gente chegou a falar que a democracia ateniense era um pouco diferente da democracia que você conhece hoje, né? A gente já falou sobre isso nas outras aulas. Mas eu queria falar sobre como o pensamento filosófico grego foi se desenvolvendo, né? A gente tem o maior número de filósofos, chamados de grandes filósofos, na Grécia, depois na Alemanha, mas a Grécia, sem dúvida, né? Sócrates, Platão e Aristóteles são basicamente os três primeiros filósofos que qualquer um que começa a filosofia ocidental estuda. Então, claro que tem os pré-socráticos, os estoicos, mas vamos falar sobre os grandes, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Os gregos passaram, então, principalmente em Atenas, passaram a questionar. Então, o pensamento filosófico, a filosofia grega, ela se pauta a partir do questionamento, ou seja, da dúvida. Não qualquer dúvida, mas a dúvida argumentada, né? Se perguntar os porquês das coisas. Sócrates, inclusive, talvez o maior filósofo grego, foi o responsável, perdão, por construir uma escola de pensamento voltada para o questionamento, né? Pela busca, a busca de Sócrates pelas respostas se dava através do questionamento. Um dos alunos de Sócrates foi Platão, um dos mais brilhantes, né? E Platão vai ser o filósofo conhecido primeiro, pelas suas alegorias, né? A forma como Platão explicava o mundo, as realidades, ou seja, tentar explicar o mundo e principalmente sobre as suas críticas em relação aos mitos, né? E a democracia. Então, Platão escreve a República, por exemplo, que é uma obra que é voltada para a discussão política, né? Platão está sempre preocupado sobre o que é realidade, o que é
o que é possível, o que é mito, o que é realidade, como os homens se deixam iludir por determinados tipos de falas ou ilusões políticas. Platão está preocupado em discutir os mitos que envolvem a humanidade. A gente pode falar da alegoria da caverna, ou do mito da caverna, que é bem conhecido, ou do mito alegoria do navio. Então, Platão está preocupado em discutir a realidade, discutir os mitos, e também ele tem uma crítica à democracia ateniense, né? E, por fim, a gente fala de Aristóteles. Aristóteles, que era um filósofo que estava preocupado em discutir o ser político. Para Aristóteles, o homem é um animal político. Tudo que o homem faz, todas as decisões, tudo que o homem fala é uma decisão política. Como assim? Se eu gosto de, por exemplo, sair às quartas-feiras e você não, você acha que é melhor sair às terças, para Sócrates, essa nossa discussão é uma discussão política, porque eu vou usar argumentos, eu vou tentar te convencer, nós vamos nos portar de forma diferente, eu vou falar com você tentando ser amigável para você ficar mais próximo de mim. Para Sócrates, então, todas as atitudes do homem, toda fala, todo emprego, tudo que o homem faz é primeiramente político. Para Aristóteles, o homem é um ser político, um animal político, né? Fica com isso assim, homem, um animal político, né? Isso para Aristóteles. Então, os gregos, os filósofos gregos, vão, de certa forma, desenvolver o pensamento ocidental, né? Isso é muito importante. Não fica só na filosofia o desenvolvimento cultural grego, o pensamento se estende até o desenvolvimento da arte e da ciência. Na arte, a gente pode citar, por exemplo, não só a arquitetura, né? A arquitetura grega, que vai ser extremamente valorizada. Todo mundo deve ter visto as acrópolis, os jarros, as construções. Mas a gente pode falar do teatro. O teatro grego, né? Todo mundo já deve ter visitado um teatro ou viu alguma imagem sobre teatro. E já viu que tem duas máscaras, né? Uma rindo e uma chorando, que são símbolo do teatro. Então, é a inspiração do teatro grego. Porque na Grécia, no teatro grego, nós temos dois gêneros. A comédia e a tragédia, né? A comédia ela serve para satirizar políticos, filósofos, pessoas importantes. E a tragédia? Para refletir sobre a vida, dos dramas da própria vida. E tanto a comédia quanto a tragédia envolvem deuses. Né? Os deuses, então, fazem parte, né? Não ficam escusos, fazem parte. A tragédia e a comédia, então, são duas formas de expressar sentimentos humanos e discutir reflexões sobre a vida. Né? Além disso, as esculturas gregas também servem de forma de expressão humana. A gente pode falar de vários escultores gregos e de esculturas gregas clássicas, né? Que vão refletir ideia de beleza. Quando a gente fala, por exemplo, da Vênus, né? Seria Vênus é até um nome da deusa da beleza romana, inspirada em Afrodite, deusa da beleza grega, né? O que seria a Vênus? As proporções, o que é a beleza para os gregos, qual é a proporção do corpo perfeito, qual é a ideia de feição, né? Ou seja, a arte grega ela é espalhada não só no teatro, mas também na música grega, né? Nos primeiros poemas líricos, né? Ou seja, eu toco a harpa e começo a declamar as poesias. Nós temos a forma como eles se referem aos deuses no teatro, os poemas, os sonetos. Ou seja, os gregos, em relação ao pensamento filosófico, a arte e a ciência, se desenvolvem e acabam por serem, talvez, a sociedade antiga conhecida pelo berço da civilização. Nós temos os egípcios, né? Mas os gregos são conhecidos pela sua grande carga cultural em relação ao desenvolvimento na antiguidade. Beleza? Galera, lembrar vocês, se não fizeram os últimos exercícios, fazer os exercícios que foram propostos pela apostila, tá? Por mim. Eu vou passar para vocês alguns exercícios da aula de hoje, tá? Então, fiquem atentos aí. Eu estou falando do capítulo, né, para deixar claro, do capítulo 5, tá? Esse é o capítulo 5. Beleza? No capítulo 5, a aula de hoje, a página 17
exercícios 3, 4 e 5. Na página 18, o exercício de número 6. Na página 19, os exercícios de número 8, 9, 10 e 11. E é isso, beleza? Se tiverem alguma dificuldade, deem uma olhadinha no vídeo de novo e também dêem uma olhadinha na apostila. Como sugestão de leitura, eu vou deixar a página da apostila número 13, que fala sobre o pensamento filosófico desse mesmo capítulo. 14, tá? E se tiverem alguma dificuldade sobre os deuses, tem uma bela organização, um organograma bem feito, sobre os principais deuses gregos do Olimpo, na página 11. Tudo bem? Então, não fiquem acanhados de lerem, de relerem, verem o vídeo novamente. É importante que vocês tenham esse exercício de estudos, mesmo à distância. Tá bem, galera? Então, façam os exercícios, façam os anteriores também, se não fizeram. Beleza? Voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias. Beleza? Um forte abraço a todos, bons estudos e boa sorte nesse momento difícil. Estamos juntos. Abraço.